Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para continuar o nosso curso aí a respeito da genética da biologia molecular e falaremos hoje finalmente a respeito dele, a estrela da festa, o gene. Bem pessoal, nas aulas anteriores nós comentamos aqui com vocês que as nossas moléculas de DNA nada mais são do que um empilhamento de nucleotídeos. Então, aqui para representar, eu tenho uma grande sequência de uma molécula de DNA e o que vocês estão vendo na tela, basicamente, aqui é um empilhamento de vários nucleotídeos, vários mesmo. A gente tem milhares aqui de nucleotídeos na célula. Então, o primeiro deles lá é uma citosina, depois tem uma adenina, uma timina, guanina, timina. Tá? Obviamente, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês a sequência de uma única fita de DNA. Vocês já sabem, vocês assistiram a aula sobre o DNA e viram então que a molécula de DNA é composta por duas fitas de nucleotídeos que são antiparalelas e complementares. Então, obviamente, se numa fita aqui eu tenho a citosina, na outra fita eu vou ter a guanina. Se eu tenho aqui uma adenina, na outra fita eu tenho que ter uma timina. E aqui, parece uma timina, e aqui uma timina também, e depois adenina. Enfim, né? Eu acho que vocês compreenderam isso bastante bem. Quem não compreendeu tem sempre a possibilidade de assistir, clicar aqui em cima e assistir a aula a respeito do DNA. Pois bem, então todos os nossos genes estão sim localizados nas nossas moléculas de DNA. A nossa espécie, a espécie humana, tem cerca de 20 mil genes que estão distribuídos aí ao longo das nossas 23 moléculas de DNA. Lembrando que nós somos seres diploides, então nós temos duas cópias de cada molécula de DNA, totalizando 46 moléculas de DNA. E, obviamente, o número de genes fica dobrado, né? São 20 mil genes, só que a gente tem duas cópias de cada um deles. Uma veio da nossa mãe, uma veio do nosso pai. Nossa, professor, mas que difícil! Tem tanta coisa sendo falada na internet, tem tanta definição de gene para tudo que é lado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui agora a foto de um gene, a foto de uma região do DNA que a gente considera um gene. E para a foto ficar mais bonita ainda, eu já vou mostrar para vocês dois genes ao mesmo tempo. Pessoal, então aqui eu vou passar com a minha caneta exatamente onde está o DNA nessa foto. Tá? Vou tentar passar aqui. Estou traçando uma linha por cima do DNA. Opa, saiu um pouquinho fora ali. Continua aqui e a gente continua para lá. Certo? Então, esse aqui é o DNA desse organismo aqui. Bom, vocês estão vendo aqui um aspecto de pinheirinho. Né? Parece aqui um pinheirinho. E aqui tem outro, parece outro pinheirinho de Natal, assim, né? Desse que a gente enfeita com as bolas lá no final do ano. Pessoal, o que está acontecendo aqui é que essa informação, exatamente daqui até aqui, essa informação do DNA, ela está sendo lida, ela está sendo acessada, ela está sendo transcrita exatamente nesse momento aqui agora. Ou seja, essa informação do DNA, ela é muito preciosa, ela serve para produzir RNAs e talvez proteínas. Já esse pedacinho aqui, não vou fazer uma linha agora para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Esse pedacinho de DNA aqui, ele continua sendo formado por nucleotídeos, mas ele não dispõe de uma informação para fazer um RNA ou uma proteína. Tá? Então, esse pedaço aqui não é um gene. Já esse carinha aqui é considerado um gene. Eu vou chamar ele aqui de gene A, porque nós temos o vizinho dele aqui, esse trechinho de DNA, que pode ser chamado, então, de gene B. Se vocês quiserem mudar e chamar de gene 1 e o outro lá do cantinho gene 2, vocês é que mandam aqui. Meu objetivo, então, era contar para vocês que um gene é basicamente uma sequência de DNA que é transcrita em RNA e, em alguns casos, esse RNA poderá virar uma proteína. Aqui na descrição
desse vídeo, eu deixarei um artigo científico para aqueles que forem mais avançados nesse tema e quiserem saber, então, novidades a respeito da discussão do conceito molecular de gene, que é esse conceito que eu deixei aqui para vocês agora. Legal, professor, então todos os meus genes estão no meu DNA. Sim, todos os teus genes estão no DNA. E quer dizer que para eles serem acessados, o DNA precisa então estar descompactado, precisa estar no formato de eucromatina. Sim, exatamente isso. A eucromatina, a cromatina mais descompactada, ela permite que os nossos genes, que as nossas sequências de DNA que são importantes, sejam acessadas. Quem não assistiu, o link para a aula de cromatina, de eucromatina e heterocromatina está aqui em cima. Tá bom, pessoal? Se vocês entenderam então que o gene está localizado no DNA, que o gene é uma sequência importante do DNA, que a partir dali ocorre um processo de transcrição, ou seja, ocorre um processo de produção de RNAs, e que talvez esses RNAs vão, após um processo de tradução, eles vão virar as nossas proteínas, vocês agora podem já discutir com qualquer geneticista, em qualquer nível. Eu vou adicionar uma informação aqui para a gente encerrar essa aula de hoje, que demonstra que os nossos genes podem ser transcritos em velocidades diferentes. As taxas que eles são expressos podem variar. Esse conceito vai ser muito importante para as aulas futuras, quando nós falaremos a respeito do nosso genoma. Olha aqui, então tá nosso gene A representado bonitinho aqui. Como vocês sabem, agora o gene está localizado numa fita de DNA. Então tá aqui bonitinha a fita de DNA onde o gene A está localizado. Tá aqui o nosso gene B ali do slide anterior, ele também está localizado lá no DNA, bonitinho. Então eles estão sendo transcritos, tanto o gene A quanto o gene B está sendo transcrito nesse momento. Agora, nós falaremos numa aula futura quem faz esse processo de transcrição e como que ele ocorre. Essa transcrição está ocorrendo, ou seja, tanto o gene A quanto o gene B estão localizados lá no DNA numa região de eucromatina. Vocês estão percebendo aqui que o gene A está sendo transcrito numa taxa muito maior que o gene B. Por que isso aqui ocorre, pessoal? Porque provavelmente a necessidade dessa célula de vocês agora é de uma proteína A. Talvez vocês estejam correndo aí numa esteira e aí as células musculares de vocês precisam de alguma determinada proteína relacionada aí à contração muscular. Talvez vocês estejam estudando genética e talvez então a necessidade dos neurônios de vocês é de fazer alguma proteína aí que vai permitir uma neuroplasticidade, né? Uma formação de memória. Pode dar N exemplos aqui. Tá? O que é legal dizer é que daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, isso aqui pode mudar. Talvez agora a proteína B seja muito mais necessária do que a proteína A. Então vai existir um processo de regulação celular que a gente vai falar em umas aulas mais para frente nesse curso. Adaptar a célula de vocês à necessidade do organismo de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos encontramos nos próximos para seguir o nosso curso e avançar em temas muito interessantes como a transcrição gênica, a tradução e o nosso genoma. Um grande abraço a todos e até lá!